Vamos lá, começar de forma oficial. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago Noronha. Se você não me conhece ou está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu acompanhei homens por mais de 10 anos da minha vida. E hoje estou com o propósito de ajudar esses homens a sair do fundo do poço, né? Pessoas que se sentem aí mal financeiramente, quebrados, desempregados, casamento destruído, relacionamento com filho destruído, né? Homens frustrados, desanimados, que perderam a honra, enfim, todas essas coisas, tá bom? E vamos começar hoje. Nós vamos falar, então, primeiramente, se você se faz sentido essa live para você, ou se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida com o que eu acabei de falar, né? Clica no aviãozinho aqui, manda para essa pessoa, compartilha essa live para que ela possa ser aí edificada e ajudada também com o conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um atalho para quem está no fundo do poço, que é a percepção. E eu vou te explicar o que eu quero dizer com a percepção, tá? Percepção do quê, né? Do que eu quero falar aqui? Eu quero falar da percepção de como você enxerga o seu problema. Isso é fundamental para que você consiga realmente dar um pulo e sair do fundo do poço que você se encontra, tá? Os problemas, eles são a melhor maneira de se encarar um problema é como uma oportunidade. Eu sei que isso soa um pouco como clichê, mas gente, não é, ok? Se você encarar o problema como uma oportunidade de crescimento, de evolução, vai ser muito bom, tá? Muitas pessoas, né, só se mexem no caso porque estão com problema, porque apareceu algum problema. E muitas vezes nessa mexida, muitas pessoas acabam mudando as suas vidas, acabam realmente dando uma guinada que partiu através de um problema. Então, se você tiver a percepção certa de como enxergar esse problema, cara, tudo muda, o problema não cresce de tamanho, muito pelo contrário, você consegue até diminuir, tá? Os problemas, eles fazem com que nós nos movimentemos mais, né? Com que fiquemos mais de olho em novas oportunidades, nos fazem olhar muitas vezes para o lado, e isso é muito bom, isso é muito bacana, tá? As inovações vêm através de problemas. Tudo que é inventado, tudo que é novo, normalmente vem para solucionar alguma coisa que não está sendo tão boa, que está sendo ruim, enfim, e que precisa ser melhorada para ela ficar melhor ainda, ok? Então pense mesmo num problema como uma oportunidade, tá? Eu acho que as pessoas que conseguem encarar o problema dessa maneira, além de mostrar muita maturidade, consegue resolver esse problema de uma forma muito mais rápida. E aqui que está o pulo do gato. Não é só questão de resolver o problema. É como você desse um upsell nesse problema, ou como se você conseguisse dar um upgrade nesse problema. Porque além de você resolvê-lo, muitas vezes você melhora alguma parte da sua vida, você descobre algo novo, uma circunstância nova na sua vida, e isso acaba melhorando a situação que antes tinha um problema. Então, cara, essa é a melhor forma de você conseguir enxergar o problema, tá? Esse atalho da percepção, de você encarar o problema da forma correta, ele não é apenas uma percepção correta. O que eu quero dizer com isso? Não desesperar, né? Saber agir, ok? Não ficar parado, não ficar inerte. Isso é uma grande sacada. Isso é muito, mas muito importante mesmo. A percepção, ela vai te ajudar a ter calma, a entender a coisa como um todo. E principalmente a você conseguir pensar em soluções para aquilo que está acontecendo. Claro que você não vai encontrar todas as soluções de uma só vez. Claro, eu não estou querendo dizer aqui para você que, poxa, então se eu parar para ter percepção, minha vida está resolvida. Não é isso, ok? Mas a partir do momento que você começa a fazer esse exercício da percepção, as coisas vão se encaixando e você vai conseguindo tomar decisões, você vai conseguindo tomar atitudes de uma forma muito mais consistente, de uma forma muito melhor.
Mas você não vai começar com o que você tem controle. Quer dizer, com o que é incontrolável. Você vai começar, com o que você tem controle. É por aí que se começa. O importante nisso tudo, realmente, é não ficar parado. É não deixar de ter uma percepção que não deixa de ser uma leitura, né? Uma leitura bem feita do que está acontecendo, do porquê está acontecendo e principalmente aí que é o grande pulo do gato. O que eu posso fazer para melhorar? Né? O que eu posso fazer para sair dessa situação? E cara, parece uma coisa besta isso, mas muitas vezes a pessoa não consegue parar para fazer isso. Ou porque o desespero tomou conta, ou porque o vitimismo tá lá na altura, ou porque ela tá cega mesmo, não consegue enxergar. E isso é terrível, ok? Boa noite, Salatiel, tudo bem? Saudade de você, meu irmão. Eu quero passar para você de uma forma correta o que é essa percepção, tá? Por que ela é um atalho, na verdade? Por que a percepção de você conseguir ver o problema de uma forma correta, de uma forma melhor do que normalmente as pessoas veem, não vou dizer aqui de uma forma boa, mas poderia ser isso também, né? Não estou querendo dizer que todo problema é bom, mas depois de solucionado e depois do upgrade, ele é bom sim. Pode crer que ele é bom sim, tá? A percepção, ela é um atalho porque é como se você conseguisse dar um tiro no alvo. É como se você, cara, desse aquele tiro certeiro, né? Ela faz com que a sua ação ela seja mais efetiva, mais clara, mais eficaz. Ela ajuda você a se controlar e enxergar as coisas como elas realmente são, né? Sem aumentar. Porque quando você tem um problema e parte para o lado do desespero, por exemplo, é como se você colocasse uma lupa num papel, né? A palavra ela tá lá, ela tá escrita da mesma maneira, mas como você colocou a lupa, ela aumentou, ok? Então, quando a percepção ela não é bem feita, ou quando você vai para a área do desespero ou do vitimismo, é como se acontecesse isso com o problema também, ok? Então vamos lá. Isso vai te ajudar a enxergar erros para que os mesmos eles possam ser consertados e principalmente não mais efetuados, se é o que a gente pode dizer assim, tá? De uma forma completa eles possam ser superados. Eu acho que essa é a palavra correta. Então entenda que é um atalho por quê? Porque um atalho é um caminho mais curto. É você realmente sair dessa situação de uma forma mais rápida, de uma forma onde você não gastou tempo ali desnecessário. Você conseguir realmente ingerir aquilo e saber o que fazer com aquilo. Então, cara, isso é uma sacada muito, muito bacana. É uma sacada que não é fácil de fazer. Eu venho falando muito isso nas lives, né? São coisas simples, mas não necessariamente significa que são fáceis de colocar em prática, tá? Então, mas é sim possível, basta você realmente querer, ok? E vamos tocando a bola aqui, eu quero falar sobre objeções, tá? Quais são as principais objeções que as pessoas enxergam em ter uma percepção correta do problema, tá? E a primeira que eu quero falar é o desespero. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem ter a percepção de um problema porque ela já está desesperada. Então, o desespero já tomou conta e quando você está desesperado, você não consegue avaliar nada, você não consegue avaliar ninguém, você não consegue fazer nada direito, porque o desespero ele tomou conta. E muitos homens se baseiam no desespero e acabam anulando essa percepção que seria tão importante, né? É como tentar ter percepção quando se está desesperado. É praticamente impossível, ok? Então, controlar o desespero, ele vai te ajudar? Vai te ajudar com certeza. Existem muitas coisas que você tem que decidir fazer, né? Você não vai se lembrar de fazer, talvez. Você não vai ter vontade de fazer. E, cara, a percepção é uma delas. Então, muitas coisas da nossa vida nós temos que, sei lá, anotar, tomar nota e lembrar de colocar em prática,
né? Existem coisas que se você, não vou dar um paralelo aqui com algum exemplo de trabalho. Se você não tiver uma agenda, se você não tiver ali talvez alguns afazeres a serem feitos, alguns possam passar batido durante o dia. Porque se você se enrolou em outros, porque surgiu uma coisa nova, uma demanda nova, enfim, aquilo ficou para trás. Então, muitas pessoas não conseguem nem ter uma percepção correta porque elas nem sabem que elas precisam fazer isso, entende? Então, hoje, a partir do momento que você sabe que você precisa fazer essa avaliação, fica mais fácil de você conseguir fazer isso com sucesso, tá? Outra coisa que anula a percepção, e que é uma objeção, né? O mau humor e o estresse, ok? Eles são usados muitas vezes para não se ter percepção. Por quê? Porque você está amargurado, porque você está se vitimizando, porque você está sendo um terceirizador de culpados, de problemas. E, cara, isso na vida de um homem é uma das piores coisas que pode acontecer. Então, você não é capaz de conseguir fazer essa avaliação de uma forma eficaz, de uma forma correta. Você está muito ocupado, sei lá, cara, sendo bicudo, sendo mal-humorado, sendo estressado com você mesmo, com as pessoas que estão à sua volta, né? Para superar isso, é o mesmo exemplo, é o mesmo remédio que eu acabei de falar sobre o desespero, né? Decidindo simplesmente fazer. Por que as pessoas ficam amarguradas? Por que as pessoas ficam se vitimizando? Cara, a real é porque ela não sabe como resolver a coisa. Então, o nosso natural é se vitimizar. O nosso natural é achar culpado, né? Já viu o jogador de futebol que faz uma falta... Cara, que uma criança sabe que foi falta, o cara levanta a bola, e o cara levanta a mão, perdão, tipo, não fiz nada. O cara não pensa para fazer isso, é natural fazer isso, ok? Está dentro de nós, impregnado. E quando você chega numa situação de problema, é a mesma coisa. Em vez de bater de frente, em vez de resolver a coisa, é muito mais fácil terceirizar, é muito mais fácil apontar o dedo, falar, foi ele, não fui eu. Né? Ou é muito mais fácil você, eu sou um coitado mesmo, eu não tenho sorte, né? Comigo as coisas não funcionam. Mas você não vai no porquê você não tem sorte, você não vai no porquê não funciona. Você só joga isso. E, cara, isso é muito ruim, ok? Uma terceira objeção que eu quero falar seria de ter uma performance baixa, né? Alguns exemplos, tá? Pessoas ou homens que têm uma performance baixa, trabalham num ambiente ruim, né? E tudo isso gera, eu poderia falar aqui alguns outros exemplos, mas eu quero chegar aonde? Eu quero chegar no desânimo. Então, homens desanimados, né? O desânimo, ele faz com que as pessoas elas se afundem tanto no desânimo, que elas reclamem tanto, elas se tornem tão murmuradoras, que elas não conseguem ter a percepção do que está acontecendo muitas vezes ao seu redor. Então, um cara desanimado é um cara que está num perigo para ele mesmo. Porque, infelizmente, muitas vezes nós precisamos encontrar ânimo, ou seja, nós precisamos ter vontade para fazer algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Se você for para a rua e perguntar para 10 pessoas se elas gostariam de ter um corpo melhor, sei lá, 70%, 80%, 7, 8 pessoas vão dizer que sim. Se você perguntar para elas se o exercício físico ajudaria ela a fazer isso, dessas que responderam, acho que 100% vão dizer que sim. Agora, se você perguntar desses 7, 8 caras quantos fazem isso, você vai ver que a porcentagem ela cai drasticamente, sei lá, para 1, 5, no máximo 10%. Por quê? Porque a pessoa não tem vontade de fazer. Então nós, seres humanos, nós somos muitas vezes movidos por uma coisa que nós não deveríamos ser, que se chama vontade. Eu faço porque eu tenho vontade, eu não faço porque eu não tenho vontade. Só que nesse meio do caminho, existem tanta coisa que é importante e que você deveria fazer mesmo sem vontade, que as pessoas não fazem. Pelo simples luxo de pensar, eu não tenho vontade de fazer isso. E aí vem um monte de desculpa, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho condição, eu não tenho blá 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 e blá 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 e blá blá blá. E é aquela coisa que quem quer dá um jeito. Muitas pessoas fazem coisas extraordinárias que ninguém acharia que ela ia fazer pelo fato dela ter vontade de fazer. Então,
o desânimo é isso. O desânimo é uma pessoa sem vontade, é um homem sem vontade. Um homem sem vontade muitas vezes não anda, não consegue cavalgar, não consegue caminhar, porque o cara simplesmente não tem vontade. Ele se dá esse luxo. Eu não tenho vontade, eu não vou fazer. Então, gente, é complicado, tá? Mas dá para mudar. A pergunta a se fazer é: por que, né, está ruim? E você vai conseguir, eu tenho certeza, chegar a algumas respostas. Não vão ser uma, não vão ser duas, talvez vão ser mais, né? O que eu posso fazer para melhorar? Você vai chegar em uma, duas, talvez 3 respostas, né? Como é que eu posso contribuir mais para mim mesmo? Você também vai chegar em uma, 2 ou 3 respostas. O problema é, ok, Thiago, eu tive a percepção correta, né? Eu cheguei, esse é o primeiro passo. Se você já fez esse primeiro passo, que bom. Mas existe um segundo passo, que é vencer o desânimo, quer vencer o vitimismo, quer vencer o desespero. O desespero eu nem falo, porque quem está desesperado nem faz esse primeiro passo, ok? Mas os outros até fazem. E quando a pessoa ela chega naquela encruzilhada, cara, eu não tenho vontade, ou o vitimismo, eu não consigo, ela larga tudo e não faz. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer para você que muitos homens estão no fundo do poço hoje simplesmente porque eles não têm vontade de sair. Cara, mas é muito surreal isso. Como assim? A pessoa está num lugar que ela não quer estar, mas ela não tem vontade de sair? Pois é. Olha só como que pode ser. Você está no fundo do poço da sua vida, você não quer estar lá, e você não sai daí porque você não tem vontade. É surreal, mas é verdade. Óbvio, embaralha a cabeça, a pessoa não entende. Claro que eu tenho vontade. Eu tenho vontade de sair daí. Ok. Mas a vontade não é suficiente para você fazer o que tem que ser feito. Porque quando chega na hora de fazer o que tem que ser feito, a sua vontade some. E aí você se engana com outros pensamentos, com outras soluções, com outro jeitinho que vai te ajudar a sair daí. Só que, cara, não vai. Não vai. Você só vai perder tempo, energia e se frustrar. Ok? Então pegue esse código aí que eu acho que é um dos pontos altos aí da live, tá bom? E se você tá fazendo sentido para você aí, nós estamos com algumas pessoas aqui na live. Manda aí o aviãozinho para quem está numa situação difícil, compartilha a live, tá? Quero falar agora sobre, se você tiver alguma pergunta, também pode mandar, tá, pessoal? Eu quero falar sobre um jeito errado de você fazer essa percepção. Então, veja bem, eu estou te explicando o que é a percepção, né, de você enxergar os problemas da forma correta. Eu estou te explicando a forma correta de usá-la. Eu estou te explicando as objeções que você pode ter para não usá-la. E agora eu vou te explicar o jeito errado de você usar essa percepção. Então, assim, tá tudo mastigado, tá tudo, né? A live vai ficar salva, então você vai poder ver de novo lá no IGTV. Então, assim, tá tudo muito mastigado para que você consiga, para que você não ache desculpas, tá? Para que você consiga realmente praticar isso. Então, o jeito errado é você chegar e pensar, por exemplo, né? Mas não ter percepção... desculpa, vou voltar aqui para raciocinar. Como é que eu vou ter percepção sobre mim mesmo, né? Como é que isso funciona? Como assim, Thiago? Me explica, né? É muito fácil a gente ter percepção sobre outras pessoas, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso chefe, enfim, achar defeito nas pessoas, né? Nós somos ruins de fazer isso muitas vezes com nós mesmos. E eu nem acredito nisso que nós somos ruins. Eu acredito muito mais é que nós não queremos, ok? Porque se cada pessoa racionalmente parar para se enxergar, eu acho que ela consegue. Mas como ela não tem vontade nenhuma de fazer isso, como ela tem muito medo às vezes do que ela vai encontrar... É o que eu falei lá atrás, é muito mais fácil você encontrar o terceiro e você jogar a culpa nele, né? Então, ter percepção sem ser a sua percepção, ou seja, sem ser a percepção de você mesmo, de onde você pode melhorar, de onde você pode contribuir para você mesmo e para os outros, não ajuda nada. Então, o que eu estou querendo dizer? Qual que é o jeito errado de fazer uma percepção de problema? É você fazer a percepção do seu problema envolvendo outras pessoas.
envolvendo situações que envolvem outras pessoas. Não funciona, porque você sempre vai chegar ao seguinte veredito: eu achei um culpado, eu achei um problema que não sou eu achei uma circunstância que eu não tinha controle, que é a culpada por eu estar onde estou. E esse é outro grande motivo que faz com que as pessoas não consigam sair do fundo do poço, porque elas não conseguem ter uma percepção correta, ela não consegue ir para a primeira pessoa, ela não consegue ir para o eu, ela só consegue pensar nos outros, no tu, no eles, no elas. E isso não vai fazer você sair do fundo do poço. Pode até ser que tenham terceiras pessoas envolvidas que contribuíram para que você esteja onde você está. Mas, com certeza, a grande porcentagem da culpa está em você. Você permitiu, você aceitou, você não pensou direito. Você confiou na pessoa errada. Você entende? Você fez errado. Você foi acomodado, você foi preguiçoso. Enfim, um monte de coisa que eu poderia ficar falando aqui, que sempre vai ser no você, não vai ser no eu. Então a percepção tem que ser no eu, a percepção tem que ser na primeira pessoa, não pode ser para os outros, senão o veredito que você vai chegar não vai te ajudar, tá bom? Então faça do jeito certo, ok? Eu vou falar para você agora qual que é o jeito certo de executar esse atalho da percepção, de como você vai enxergar o seu problema. Vou ser bem claro e agora é uma hora importante para você pegar isso, tá? A forma correta de você executar a percepção, como eu disse, é sempre usando o eu, né? Aonde eu errei, o que eu tenho que fazer de diferente, por que eu cheguei nessa situação. Então são perguntas importantes a serem respondidas, ok? E aonde você achar terceiro, aonde a sua mente, a sua carne, o seu cérebro quiser envolver outras pessoas, você corta, não gasta tempo, porque você vai achar, ok? Sabe aquela coisa que quem procura acha? É mais ou menos assim. Se a sua percepção for baseada nos outros, você vai achar, você sempre vai achar um porquê, tá? E se você parar para pensar, nós tentamos muito mais mudar pessoas do que nos mudar. Se você pegar um homem que tem problema de casamento e perguntar para ele qual que é o problema do seu casamento, de cada 10 problemas, 8 ou 9 ele vai falar da mulher, se não for os 10. O problema vai ser sempre o cônjuge, entende? E muitas pessoas, muitos casais tentam mudar uns aos outros em vez de se mudar. Então, cara, não tem mulher que mude seu marido e também não tem marido que mude a sua mulher. Mas tem casais que vivem a vida inteira tentando fazer isso. Muitos porque não sabem que não dá certo e outros que até sabem, né? Sabem assim, já falaram pra ele, mas obviamente ele não acredita e fica tentando fazer isso. E não funciona. Agora por que nós temos uma grande dificuldade em nos mudarmos? Em realmente ver os nossos erros e consertar os nossos erros. Cara, é uma resposta de $1 milhão, né? E a resposta ela não é tão difícil de se achar. O difícil é saber por que não é colocado em prática. Aí eu vou muito para a questão da vontade. Sabe, as pessoas não se mudam e lá no fundo eu acho que não é porque elas sabem que elas não precisam ser mudadas. Eu acho que hoje nós vivemos num tempo onde dificilmente as pessoas acham que elas são perfeitas. Pode ter um outro doido aí que ache isso. Mas a grande maioria das pessoas, no fundo, elas acham que elas não são perfeitas. Mas elas acham muito mais fácil mudar os defeitos dos outros do que os delas mesmas. E não é porque é mais fácil, é porque elas não estão dispostas, sacou? Elas não têm vontade de fazer isso. E esse é o grande problema. Pega um homem que não tem vontade de se mudar, de se transformar, de ser melhor. Ou ele já acha que ele é suficiente demais, né? Que eu creio que não é a maioria. Ou porque ele acha difícil demais, que também não é. É porque ele não está afim. E cara, quando um ser humano não está afim de fazer uma coisa, é complicado. Porque se ele for obrigado, ou ele vai fazer bem meia boca, ou se ele não for obrigado, ele não vai fazer. Então a grande sacada é mente. A grande sacada é como cai a minha ficha
para eu realmente entender que eu preciso. Por mais que eu ainda não tenha vontade, mas eu preciso. E a grande sacada dos caras que quebraram, dos caras que foram para o fundo do poço e conseguiram sair de lá e usaram isso como mola, como trampolim e conseguiram dar um upgrade na sua vida graças a esse fundo do poço, eu creio que todos eles em alguma área, eles perceberam isso. Eles perceberam a importância dessa sacada que eu estou falando para você, que é de você perceber que precisa. E quando você precisa de alguma coisa, aí você faz. 99,9% das pessoas não querem levantar da cama para ir trabalhar. Mesmo aqueles que ainda amam o seu trabalho. Pelo menos na maioria dos dias, na grande maioria dos dias, eles não querem sair da cama para ir trabalhar. Mas todo mundo sai. Por quê? Porque precisa. Ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar água e luz, mas paga, porque se não pagar, meu irmão, você vai cortar a luz da sua casa. Ninguém gosta de pagar a escola, mas quem pode pagar a escola, paga, porque se não pagar e depender da pública é um problema no Brasil. Você entende quantas coisas nós fazemos porque nós percebemos que nós precisamos, mas nós não temos vontade de fazer? Tem muitas. Então, como transformar essa percepção quando o assunto é você e também passar por cima da vontade? Porque aquela coisa, você nunca vai ter vontade de perdoar, você nunca vai sentir talvez desejo de ajudar alguém com algo que vai te fazer falta. São vontades que é muito complicado de você acordar com esse desejo. Hoje eu acordei com desejo de trabalhar muito. Pode até acontecer, mas é raro. Quantas pessoas pensam, hoje eu vou dar o meu melhor aqui? É raro, mas é raro. Normalmente a nossa vontade, o nosso cérebro, ele quer o mais básico possível. Gastar menos energia possível. Então fazer o mais meia boca possível, o mais aceitável possível. E conosco nós somos assim também. Muitas pessoas têm vidas aceitáveis. Têm vidas medíocres. E quando eu quero dizer medíocre, é na média. E aqui eu não estou falando de quem ganha mais ou quem ganha menos. Eu digo medíocre de felicidade. Porque tem cara que tem muito dinheiro e não é feliz. E tem cara que tem pouco dinheiro e também não é feliz. E tem médio dinheiro e também não é feliz. E tem gente não feliz, casado não feliz, solteiro não feliz, pai que não é feliz, gente que não consegue ter filho que não é feliz. Tem tudo. O ser humano tem tudo. E por quê? Porque simplesmente não consegue passar essa barreira da vontade. O medíocre é você fazer o que você tem vontade. O cara acima da média, ele faz o que ele não tem vontade. Um cara que treina, que tem um corpo saudável, que come bem, ele não tem vontade muitas vezes de treinar. Ele tem vontade às vezes de comer um doce, tomar uma Coca-Cola, mas o cara não toma. Por quê? Porque ele entendeu. O porquê dele é muito maior do que a vontade de não fazer. Ou no caso a vontade de fazer, quando é alguma coisa ruim, né? No caso da Coca-Cola aí para quem quer ser fit, por exemplo. Então, essa é a sacada da live de hoje, né? A percepção do problema levando você a entender que, cara, esquece a vontade. Você precisa fazer. Você está desanimado? Ok, mas você precisa fazer. Você está desesperado? Ok, mas você precisa fazer. Você está estressado? Você está mal-humorado? Ok, mas você precisa fazer. Você é uma vítima da sua própria vida? Você é um vitimista? Ok, mas você precisa fazer. Então simplesmente faça, ok? Como você faz tantas coisas no seu dia que você não quer fazer, né? Muitas pessoas não querem tomar banho todo dia, não querem escovar os dentes toda hora, mas fazem porque precisam. Eu acho que eu já dei bastante exemplo, tá? Então essas perguntas, elas têm que ser feitas, elas têm que ser avaliadas e principalmente tem que existir uma ação para colocar em prática as conclusões de que você chegou, que precisam ser tomadas, ok? Então, cara, pelo amor de Deus, haja, ok? Pessoas que também vivem na mediocridade são pessoas que agem o mínimo necessário.
a pessoa que age um pouquinho mais, que é um pouco mais proativa, ela já se destaca. Então se destaque, tá? E por último, para a gente encerrar, como é que eu posso começar, Thiago, a fazer isso imediatamente? Como aplicar isso de uma forma imediata? Eu estou perdido, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Então vamos lá que eu vou te ajudar com o primeiro passo, tá? O que você tem que fazer primeiro é análise, tá? Então analisa hoje o que te fez chegar onde você está. Analisa hoje quais são os problemas que você tem, ok? Depois que essa análise for feita, pula para a percepção, né? Cara, eu tenho esse problema aqui, eu divorciei, não queria divorciar, eu tô quebrado financeiramente, eu tô endividado, eu tô muito preocupado como é que eu vou pagar minhas contas, sei lá, meu filho não fala mais comigo, enfim, podem ser N tipo de problemas, né? Enxergue o problema com a percepção correta, né? Com a percepção já da solução, e não faça o problema, que às vezes pode ser desse tamanho, se tornar muito maior do que é, tá? Tenha a percepção certa de como você vai sair disso e gaste energia nisso. Ah, Thiago, eu não vejo uma saída. Ok, comece pelo que você tem controle. O que você pode fazer para melhorar? O melhorar às vezes não é a solução, mas o melhorar ameniza um pouco o problema. Então comece amenizando um pouco o problema. Quando você vai galgando esses passos, uma hora você vai chegar na solução. Você vai enxergar o que você não está enxergando, ou vai acontecer alguma coisa, uma circunstância vai mudar e você vai conseguir. O problema é quando a pessoa fica parada e nem vai galgando esses caminhos, ok? Então entenda o que realmente é o problema, entenda aonde esse problema impacta você no curto, no médio e no longo prazo, tá? E o que está nas suas mãos, o que você pode fazer, né? E fazer de maneira diferente. Então, que atitude você pode mudar, que pensamento que você tinha que você não precisa mais aceitar e você tem que mudar, qual é por onde iniciar, qual que é o caminho, o que eu posso fazer hoje para ser 1% melhor que ontem, o que eu posso fazer hoje para amenizar um pouco isso, para tentar voltar a falar com a pessoa, para tentar ganhar um pouco a mais, para ter mais chance de dar certo. Então, sei lá, cara, se você está desempregado e está mandando 5 currículos por dia, cara, acorda mais cedo, dá um jeito, pesquisa na internet, começa a mandar 50. Você não resolveu o problema, mas você está amenizando de uma forma onde você está, cara, você está dormindo melhor. Cara, eu estou fazendo tudo que eu posso fazer. Entende? É disso que eu estou querendo dizer, tá? Gente, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Eu espero que tenha feito sentido para quem assistiu. A live vai ficar salva, tá? Amanhã às 21 horas eu venho com uma objeção, né? Hoje eu falei de um atalho, amanhã eu vou falar de uma objeção para quem está no fundo do poço. E eu espero você às 21 horas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.